Bom dia, gente. É segunda-feira e eu descobri por que eu tava com dor de cabeça e dor de dente. A dor de dente começou hoje de manhã. Lá vamos nós pro dentista de novo, né? Mas vai dar tudo certo, porque agora em janeiro a gente vai fazer o canal e aí vai parar. E a dor de dente, a dor de cabeça tá assim, ó. Aí de manhã começou. Agora eu já sei o que é. Ontem eu finalizei uns laços aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês a foto de todos os laços que eu fiz. Gente, bom dia pra vocês, bom dia. Eu já tava pensando, né? Tem um copinho que a gente trouxe em 2020, de 2025, né? É o copo da gratidão. E o meu, graças a Deus, tá cheio de coisas que Deus fez por esse ano. Principalmente as curas, né, óbvio, mas também eu ganhei a viagem lá pra aquela... o negócio lá da... Como é que ela chama? Camila Vieira, né? Eu ganhei várias coisas. Minha conta de água e de luz praticamente zerou em alguns meses. Que mais? Davi, que tinha que ser preso, né? As pessoas tinham que segurar ele para poder tirar sangue, já não precisa mais. A gente saiu de Araçatuba e veio para cá para fazer as terapias, não precisa viajar mais, graças a Deus. Nossa, aquilo me exauria. Então foram muitas bênçãos, foram muitas coisas que aconteceu esse ano que trouxe alívio, foram milagres e eu decidi que eu vou terminar meu ano com gratidão, sabe? Gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por mim, né? Ele morreu na cruz, Ele me amou primeiro, Ele cuidou de mim, Ele me deu uma família e Ele tem cuidado de todos os detalhes do meu trabalho, da minha vida. Ele é a minha força. Essa semana que eu passei bem triste, né? E eu tive bastante tempo para pensar em tudo que Ele fez por mim, em tudo que Ele me deu, que Ele cuidou. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu tô viva, tô inteira, tô forte, né? Tem muita coisa para vir ainda, muita coisa para fazer. E eu termino meu ano agradecida. Agradecida porque Ele me amou. Ele me amou, Ele mostrou seu amor de várias maneiras. Ele não precisava, mas Ele mostrou. E também, semana passada, que eu tava bem triste, sabe? Eu venho fazendo, eu tenho um compromisso com Deus e eu vou fazer essas lives aqui por mim, né? Principalmente por mim, porque eu sei o que Deus colocou no meu coração. Eu sei porque Deus me mandou fazer isso aqui. Então, a primeira pessoa a ser bonificada nessas lives sou eu, tá? Por levantar, por fazer, por continuar, por ter um processo com Deus. Então, eu venho aqui e eu tive tempo para pensar na minha vida, nas minhas coisas, né? Trabalhando e tudo, e fazendo, e pensando em tudo que Ele cuidou de mim ao longo desse tempo, sabe? Como Deus cuidou de mim, como Deus me deu força. E às vezes a gente olha para os lados, né? E a gente pensa assim, poxa, eu não tenho essa força, eu não tenho eu não tô me movimentando como os outros estão se movimentando, ainda mais agora que é final de ano, tá todo mundo correndo, todo mundo movimentando, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, todo mundo acontecendo, e às vezes a gente olha e pensa assim, poxa, na minha vida não tá assim, na minha vida não tá desse jeito, mas é aquilo que Ele falou para Gideão, vai na tua força, sabe? E semana passada eu tava bem triste, eu pensei assim, poxa, mas eu tô tão devagar, né? Era pra mim, é final do ano, era pra mim estar mais assim, era pra mim estar movimentando mais, mas eu não tinha força. Eu tava numa batalha espiritual muito grande e eu tava sem força pra fazer mais, sabe? Não que eu não quisesse, mas eu não tinha mais energia pra fazer mais.
E ainda assim, Deus estava cuidando de mim, estava tudo dando certo, Deus estava me protegendo, né? O trabalho continua, você entendeu? E as coisas estavam acontecendo, mas em ritmo devagar. E eu pensando, meu Deus, eu devia estar assim, eu devia estar assado, eu devia estar fazendo, eu devia, a gente fica, né? Eu devia. Mas na verdade, a gente precisa ir na nossa força, sabe? A gente precisa olhar para a nossa vida e não para a vida do outro, não para o que os outros estão fazendo. Aí Deus me perguntou, ele falou assim, filha, tá te faltando alguma coisa? Eu falei, não. Você não tá trabalhando? Eu falei, tô. Não tô protegendo você? Eu falei, tá. Tá, Senhor, o Senhor tá. Então, filha, faz do teu jeito, faz na tua força, faz como você consegue, sabe? Tá tudo bem, eu tô com você, eu tô te protegendo, eu tô te cuidando. Então foi que tranquilizou meu coração, porque como eu tava muito triste, eu tava fazendo as coisas num ritmo muito devagar, eu tava olhando para os lados, tava começando a olhar para os lados, né? Nossa, mas estão fazendo assim, nossa, mas estão fazendo assado, nossa, mas estão... Ele falou assim, filha, é você com a tua história, é você com o teu trabalho, é você com a tua família, é você com a tua casa, é a tua força, porque é a tua vida. Sabe, hoje pra você que de repente tá aqui no final do ano e tá todo mundo acelerado, todo mundo fazendo, e às vezes você pensa assim, meu Deus, socorro, Deus, eu não tô tendo essa força toda, tá tudo bem, é você com a tua força, é você com as tuas coisas, é você e Deus, sabe? Eu posso dizer de verdade, do fundo do meu coração, eu não tenho motivos pra chegar no dia 31 e falar assim, nossa Deus, o Senhor não foi bom comigo, o Senhor não foi bom financeiramente, o Senhor não foi bom emocionalmente, o Senhor não foi bom com a minha família. Eu não tenho esse motivo para dizer isso, porque Deus foi bom em todos os sentidos. Esse ano, além da... Eu poderia ficar só com a cura, né? Mas além disso tudo, Deus tem um monte de coisas boas que Ele fez por mim, sabe? E continua fazendo. Então, na verdade, a gente respirar, a gente ter força, mesmo que seja uma força devagar, né, às vezes, isso é o importante, sabe? Vai na tua força, Gideão, vai do teu jeito, Gideão, você vai chegar lá, até porque o futuro dos outros é dos outros, o nosso é o nosso. Deus tem um futuro para cada um e ele é diferente, sabe? Então isso me deu uma... Então tá, Senhor, tudo bem, tô fazendo o meu melhor, no que eu posso, no que eu consigo e tá tudo certo. Ó, a gente vai ler 2 Reis 25, tá? Mas antes a gente vai orar. Você vê que hoje eu acordei bem, né? Hoje eu acordei bem, apesar que eu tô com muita dor de cabeça assim, ó. O meu dente tá doendo, porque eu sabia que era ele, eu tava já sentindo que era ele. Mas eu vou no dentista de tarde, né? Mas eu tô bem, graças a Deus. Já tô melhor, já saí daquela tristeza, daquela luta espiritual que foi difícil, viu? Mas já saí, graças a Deus, acordei com fé em Deus e bora pra frente. Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Espírito Santo, nos ajuda a orar e nos ajuda a entender a sua palavra. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim semana passada, porque o Senhor tem cuidado de mim, das crianças. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de toda a minha família. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha filha, da minha mãe, porque o Senhor tem nos alertado, porque o Senhor tem nos deixado em paz. Pai, não há coisa melhor do que caminhar em paz, Pai. Obrigado pela paz que excede todo entendimento, aquela que o Senhor me dá, aquela que o Senhor fala comigo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, a firmar o pé em Ti, Senhor, o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler o final. Infelizmente, agora chegou o final da tribo de Judá, né? Não é o fim total, mas é um momento que eles vão passar por grande agonia, porque eles vão ser presos pela Babilônia, né? O rei Nabucodonosor vai prender todo mundo. E por idolatria, né? E a idolatria que existe hoje.
a idolatria dos santos, as idolatria dos guias, as idolatria das energias, das simpatias, das feitiçarias, a idolatria dos filhos, né? Pais aos filhos, idolatrando filhos, a idolatria dos relacionamentos, a idolatria da internet, a idolatria de Mamon, que é o dinheiro, né? Eu faço tudo pelo dinheiro, mas eu não cuido da minha família. A idolatria que existe no nosso coração, a idolatria a nós mesmos, achando mais de nós do que nós devemos, né? Eu sou o cara, eu consigo, eu posso, eu tudo posso, né? Mas não naquele que me fortalece, em mim mesmo. A idolatria hoje, ela é clara e visível. E o maior mal da nossa sociedade é a idolatria. É a idolatria ao cigarro, é a idolatria à bebida, é a idolatria ao sexo, é a idolatria ao dinheiro, é a idolatria às drogas. Hoje nós vivemos num mundo de idolatria. E uma idolatria constante, permanente. Quem consegue tirar a idolatria de algumas religiões? Quem consegue tirar a idolatria do coração de alguns seres humanos? Só Deus. E se eles quiserem. Entende? Então a idolatria, ela não foi embora, pelo contrário, ela está aqui, cada vez mais real, cada vez mais visível. Quanto mais a idolatria perpetua, ou seja, ela fica firme na sociedade através do diabo, através do álcool, através das drogas, através do sexo ilícito, através do dinheiro. Quanto mais essa idolatria ela fica firme na mente, no coração das pessoas, mais as pessoas ficam longe daquilo que realmente Deus quer para todo mundo. Que é viver uma vida e ter uma paz por dentro. Viver com Deus por dentro, né? Tendo o Espírito Santo como principal guia, sabe? Projeto como principal, tendo Jesus como Salvador, como meu espelho. Eu quero ser como Deus, eu quero ser como Jesus, mas não como Deus que faz tudo, que tem superpoder. Eu quero ser como Jesus era, eu quero me parecer com Ele, tá? Tendo amor, perdoando as pessoas, vivendo uma vida no reino do Espírito. Eu quero me parecer com Cristo, porque Cristo vivia no reino do Espírito. Cristo estava com o Espírito Santo de Deus estava com Cristo o tempo todo. E mesmo ele sendo carnal, ele não vivia nesse plano terreno nosso, ele vivia no reino espiritual. Ele orava muitas horas, ele ficava com Deus, ele era Deus aqui, porque ele estava firmado em Deus. Então nós queremos estar com essa paz, nós queremos ser avisados do futuro, nós queremos saber o futuro, mas o futuro só o Espírito Santo nos conta. Então quanto mais a gente se perpetua nessa idolatria de bebida, de drogas, de sexo, de dinheiro, mais a gente se afasta de Deus. Então a idolatria, ela tá aqui, ela é visível, ela é clara. Lendo esses capítulos do Segundo Testamento, né, do Primeiro Testamento, Primeira Reis e Segunda Reis e Samuel e tudo isso que eu tenho lido até agora, eu entendi que a idolatria está aqui entre nós. É o que a gente idolatra. Idolatra o álcool, idolatra o cigarro, idolatra o sexo, né? Entra em qualquer relacionamento, idolatra os relacionamentos, idolatra os ídolos de barro, idolatra os nossos próprios filhos, colocando eles acima de qualquer coisa, até de Deus. A gente é um povo idólatra. Nós somos idólatras e nós temos que tomar cuidado com aquilo que toma o nosso coração antes de Deus, tá? Porque muitas coisas tomam o nosso coração. Muitas coisas. São muitas, muitas mesmo. Antes de Deus, a gente põe muitas coisas. A gente põe o nosso desejo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente coloca a loucura, né? Eu preciso viver uma vida rápido e muito boa e muito feliz o tempo todo porque eu vou morrer. A gente acredita mesmo que não haverá um juízo, que eu vou voltar de novo, eu vou
ter uma reencarnação e eu vou poder fazer tudo de novo, então viva lá a vida louca. Entende? Então assim, é karma, não, então na próxima vida eu vou arrumar. Não terá uma próxima vida. A gente está muito distraído com muitas coisas, né? Então vamos lá, aqui fala, 2 Reis 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém, no dia 10 do 10º ano 9 do reinado de Zedequias. Zedequias Aqui, o reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele era chamada Amutal, filha de Jeremias, da cidade de Líbna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim tinha feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá que os afastou da sua presença. Agora vai ser o último rei e eles vão ser presos, tá? Joaquim já foi preso, Zedequias assumiu e agora Matanias, ele chama Matanias, é tio ou irmão, né, em algumas traduções. O Matanias, quem muda o nome dele é o Nabucodonosor, deixa ele por um tempo, porque pensa assim, esse tá como lacaio, né, como servo. Mas ele se revolta também. Ele fala, eu tô cansado, eu quero ser livre. Acontece que não vai dar mais para ser livre, tá? Então, aí o Nabucodonosor vem contra ele. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Então, todo o povo, né, de Nabucodonosor tá ali, os babilônicos. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias, ou seja, acamparam em volta da cidade. A cidade tem muralhas, né, Jerusalém. Eles não querem saber, eles vão fazer cerco ali até o povo desistir. Era isso que eles faziam com as cidades cercadas, e é isso que o diabo faz ao derredor. Ele cerca até você desistir, e ele empurra para dentro, ele empurra, ou seja, o que ele faz? Ele faz pressão, 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 pressão. Quando o diabo está pressionando você, se você não resistir e empurrar de volta, ou seja, resistir ao diabo, submetei-vos a Deus e resistir ao diabo. O diabo empurra com pressão para dentro, né? Ou seja, ele quer acabar com a gente, você tem que empurrar de volta com pressão. Resistir ao diabo, ou seja, você fica firme na presença de Deus e resiste ao diabo, não deixa ele dominar, tá? Mas aqui no caso eles estão cercados, né, com as muralhas e eles vão ficar com fome. Por quê? Porque eles não podiam ir para os campos, senão eles seriam dominados. Eles ficam dentro da cidade e os recursos vão se acabando. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do ano, quando a cidade estava apertada de fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram em direção ao Vale Jordão. Então Zedequias, mais alguns soldados, fogem, saem por uma escapatória ali do rei e fogem. Eles vão embora, né? Mas os soldados vão perseguir, Mas os exércitos dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos os seus soldados os abandonaram. Então, quando os soldados babilônicos vêm atrás do rei Zedequias, os soldados, fogem, soldados israelitas, né? Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sentença contra o rei Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Olha que tristeza. Olha que tristeza.
Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-los com corrente de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. Ou seja, furaram os olhos dele. Cegueira espiritual. Quanto mais a gente se aprofunda na idolatria do mundo, né? E essa idolatria que eu já falei, cigarro, bebida, droga, sexo, quanto mais você se aprofunda nessa idolatria, mais seus olhos são fechados, seus olhos espirituais, menos visão você tem, mais você erra, mais você toma atitudes erradas, tá? E aqui mataram os filhos dele. Quantos filhos nossos não vão para os caminhos errados? Quantos filhos nossos não servem literalmente ao diabo lá fora? É a cegueira. Quando a gente não se volta para Deus, os nossos filhos são convertidos ao mundo. Eu mesmo não ensinei Deus para a Lohane. Onde a Lohane está? Meio pé no muro. Meio lá fora, meio lá dentro. Quem está no muro, está lá fora. Né? Porque o muro já é do Satanás. Literal. Então, eu não ensinei. Eu não tinha nem para mim. Eu estava no mundo. Então é isso que acontece. Quando a gente está num tempo de cegueira espiritual, lá no mundo, né? Literalmente no sistema mundo, nós ensinamos isso para os nossos filhos. E os nossos filhos muitas vezes se perdem. Se perdem. A gente precisa se voltar para Deus para que nós também possamos resgatar os nossos filhos, tá? E aí, ó, vai vir a destruição do templo. A destruição do templo de Jerusalém foi uma tragédia sem igual, como se pode ver pelo livro de Lamentações pelos Salmos. Mãe! Ah, tá, você não foi ainda, né? O templo foi reconstruído uns 70 anos depois, tá? Com o apoio do profeta Ageu e Zacarias. Esse segundo templo também foi conhecido como Templo de Zorobabel. Foi ampliado no tempo do rei Herodes e destruído pelos romanos, né? Vai haver uma segunda destruição, só que esse templo não é monumental como esse templo de agora, do rei Salomão. O templo de agora é monumental e ele vai ser destruído. No dia 7 do 5º mês do ano 19, o reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Neburazadã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Imagina derrubar as muralhas fortificadas, que eram imensas. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, ou seja, os pobres, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônicos. Teve gente que mudou de lado, né? Óbvio, sempre tem. Mas deixou em Judá algumas pessoas mais pobres e pôs para trabalhar na plantação de uvas nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também os grandes tanques de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Dinheiro, né? Também levaram embora as pás, as vasilhas usadas para carregar cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de corte de pavio de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro e prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas, o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura e um remate de bronze no alto. Uma media 1,30 m de altura e toda a sua
volta do remate havia enfeites rendilhados com romã de bronze, ou seja, era toda detalhada essa coluna que ficava no meio do templo, toda de bronze, tudo caro, bronze é caro. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônico, isso, traz 8. Também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, e o oficial encarregado de alistar homens para o exército, e mais de 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Triste. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora de sua cidade. Gedalias é governador de Judá. O governo e a morte de Gedalias aparecem como maior detalhe. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Então ficou um povo na Babilônia, e aí o Nabucodonosor falou: eu vou colocar esse cara aqui, porque esse cara vai estar sobre o meu domínio. E como ele é do povo, o povo vai confiar nele, né? Os oficiais e os soldados israelitas que não haviam se entregado, souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraias, filho de Tanumete, da cidade de Netofá, e Jazanias, de Maacá. Gedalias disse a eles, os nomes são complicados, né? Eu dou a minha palavra a vocês que não precisam ter medo dos oficiais babilônicos. Fiquem morando nesta terra, trabalhe para o rei da Babilônia e tudo correrá bem a vocês. Ou seja, pode ficar tranquilo, esse povo estranho aí não vai fazer mal para vocês não, tá? Pode ficar em paz. Só que estava todo mundo dominado. Era a vontade de Deus, porque era, na verdade, era o preço do pecado. Eles estavam pagando pelo preço do pecado. Então não tinha nada de errado, entre aspas, ou seja, era cobrança, né? Era plantação de grama. Olha lá, ó. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era família do rei, ou seja, ele era real, ele era da família do Davi, tá? Foi até Mispa com 10 homens e atacou Gedalias e o matou. Então eles matam esse governador. Também matou os israelitas e os babilônicos que estavam ali. Ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito. Eles fogem, pois estavam com medo dos babilônicos. Joaquim é libertado da prisão. O rei Joaquim tinha sido levado como prisioneiro para a Babilônia no ano 598 a.C. O fato dele ser libertado da prisão é um sinal da nova vida para o povo de Deus. O Zedequias tem um pedaço que fala que ele foi jogado, né? Levaram ele cativo, mas o povo, ele não chega à Babilônia, então jogam ele e não dão nem sepultamento para ele, tipo, ele é jogado por ali nos muros da cidade, assim, tipo, em volta da cidade, tá? É furado o olho dele e depois ele vai ser morto, tipo, acabou. Agora, Joaquim é levado para a Babilônia, e lá na Babilônia ele alcança a favor, porque ele é da realeza, na verdade, ele vem de Davi, ele descende de Davi, e Deus falou que não acabaria com a casa de Davi, né? Ele, mesmo na prisão, Deus não ia acabar com a casa de Davi. Então, ele recebe favor, tá?
Então, ó, no ano em que Evil Merodach, nossa, Evil acho que é, não, acho que é Devil, que é demônio, em inglês, não sei. Ó, Evil Merodach. Então não é Nabucodonosor mais, muda o rei. No ano em que Evil Merodach se tornou o rei da Babilônia, passou muito tempo, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos e 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro, ou seja, ele foi levado como prisioneiro, ele passou 37 anos, quase 40 anos preso. Aí ele vai ser solto, né? Ali para conviver com a família dele. Evil Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a que os outros reis que eram prisioneiros da Babilônia. Deu uma posição alta, mas não significa que ele voltou ali para o palácio, tá? A ser rei, nada disso. Ele só tinha um cargo melhor e tinha uma pensão do rei. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei, ele vai comer junto com o rei, né? Pelo resto da sua vida e todos os seus dias enquanto viveu. Recebeu do rei uma pensão para sustento. Então ele ficou tendo um cargo ali no lugar real e ele ficou ali comendo com o rei, né? Estando com o rei. Ele era rei? Não era rei, mas ele estava com o rei. Ou seja, melhorou a situação dele para quem foi preso e ficou quase 40 anos, 37 anos. Pode-se dizer 38, né? Olha lá, 37 anos e 11 meses, 38 anos preso, como prisioneiro, vivendo uma vida maldita, literal. Ser colocado na presença do rei, comer com o rei, é como o Mefibosete, nossa, graças a Deus, ele estava no palácio, glória a Deus por isso, tá? E isso é uma misericórdia com a casa de Davi, porque Joaquim descende de Davi, e Deus, mesmo estando em terra cativa, Deus deu misericórdia, né? Ou seja, você já pagou pelo processo, agora eu vou te conceder misericórdia. Tudo isso que o povo está sofrendo é pelos próprios atos, tá? Então o povo está sofrendo as consequências dos atos deles, tá? Um povo idólatra. E o povo nosso aqui hoje é um povo idólatra. Nós somos um povo idólatra. Então nós estamos dormindo. Nós precisamos acordar. Em Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ou seja, se Deus não cuidar também da casa, não adianta nada a gente ficar de guarda. Nós precisamos ter o guarda de Israel de olho na nossa vida. Nós precisamos ter Deus de olho na nossa vida, porque se Deus não estiver na nossa vida, não adianta a gente ter segurança no dinheiro, não adianta a gente ter segurança no nosso corpo, não adianta a gente ter segurança na beleza, não adianta a gente ter segurança numa saúde, porque a saúde, ela é ínfima. Ah, eu tenho um corpo maravilhoso, mas se você ficar doente, tchau corpo, dependendo da doença. Ah, eu tenho segurança no meu dinheiro, se a moeda virar, se você sofrer um golpe, tchau dinheiro. A nossa segurança não está em carros e cavalos, a nossa segurança está em Deus, o Senhor dos Exércitos, tá? E aqui fala sobre a idolatria, né? Sobre a Babilônia, ó. Em Jeremias 51:6 fala assim: fujam da Babilônia. É o mundo, é o sistema mundo que a gente vive. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Toda sorte de pecado que há no mundo, tá? Sexo ilícito, drogas, bebida, cigarro, vícios, imoralidade, tudo que há no mundo, tá aí. Principalmente agora no final do ano, né? Vai reinar, literal, toda sorte de
coisas erradas. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Não deixe que o mundo entre em você. Esteja no mundo, mas não deixe que o mundo entre em você. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e darei castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que nela havia e ficaram loucas. Tudo que a gente bebe do mundo nos deixa doidão, né? Literal, sem controle pelos nossos próprios desejos e sentimentos e emoções. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela, arranjem remédio para suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam nela lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. Jeremias 51, 6 em diante. Corram da Babilônia, fujam dos prazeres do mundo, porque eles são bons durante algum tempo, mas as cicatrizes que eles deixam, o desastre depois, as coisas que a gente tem que ficar por anos tentando remediar, é muito sério, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, que Deus abençoe até amanhã, uma semana começando e que ela seja de muita bênção, não? Bora, porque o Natal tá aí, ó, uma semana e meia, o Natal tá chegando. Tchau, gente, Deus abençoe, tá?